A paz do Senhor, irmãos, louvado e engrandecido é o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados, é com imensa alegria que queremos cumprimentar todos vocês com a santa e doce paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, terça-feira, nós estamos aqui mais uma vez para levar até vocês a palavra de Deus. Como toda terça-feira, terça da palavra, nós queremos aqui, durante o tempo que aqui estivermos, ministrar uma palavra ao teu coração. Está aqui comigo a pastora Neuza. A paz do Senhor, pastora. Paz do Senhor, pastora, paz do Senhor para todos os irmãos que estão aí ligadinho conosco. Como o pastor disse, né, mais uma semana, estamos aí já na presença do nosso Deus e tenho certeza que, como todos os outros dias, não vai ser diferente. Eu sei que hoje pode ter sido um dia difícil para você, mas a palavra do Senhor diz que a bênção do Senhor, ela chega em nossas vidas. Aleluia. Nós só temos que acreditar, confiar e esperar. E hoje, como todas as outras terça-feira, Deus tem uma palavra para o teu coração. Amém. Queridos, nós tivemos um culto abençoado final de semana, uma santa ceia. Todos os irmãos aí participando, graças a Deus, louvamos e engrandecemos o nome do Senhor por isso, né? Fizemos aí a partir das 18 horas a primeira, depois aí a partir das 19 horas tivemos aí vários irmãos participando também, e a última ceia foi no culto das 20 horas. Então quero agradecer a todos que estiveram ali participando, engrandecendo o nome do Senhor. O Senhor mais uma vez falou conosco, e todo mês o nosso objetivo é esse, nos cada dia mais permanecermos na presença de Deus, até porque a gente sabe que a Bíblia diz que passarão os céus e a terra, mas a palavra de Deus não há de passar. O que ele vai fazer, ele vai cumprir, demore o tempo que demorar, mas a palavra de Deus vai se cumprir sobre a nossa vida. Nosso objetivo é aqui permanecer. Amém, queridos? Tem gente com a gente aí. Já, pastor. O irmão Leandro está aí conosco. Amém. Já, que Deus abençoe a vida dele. Glória a Deus. A irmã Elisângela também está sempre, né, ligadinha conosco. Antes de ir para o trabalho, ela sempre está aí ouvindo a palavra do Senhor. A Gil Bendito também é o nome está do Senhor. ligadinha, né, conosco, que Deus possa abençoar, e os demais irmãos que também estão aí nos ouvindo, né, atento à palavra do Senhor, que Deus possa abençoar a sua vida, em nome de Jesus. Amados, aperta aí esse coraçãozinho, dá um glória a Deus aí e compartilha essa live. Outras pessoas talvez precisam ouvir, precisam ser ministradas a palavra de Deus. Amém? Nós essa semana aí temos culto na igreja, de repente alguém que queira participar, pode entrar em contato com a gente, já vou estar colocando o telefone aí, você pode ligar e estar participando, né? Hoje alguém pode dizer, nossa, pastor, mas para participar do culto precisa ligar, precisa nos comunicar, porque hoje a gente está dentro de uma restrição aí que a gente não pode colocar muita gente dentro da igreja, ainda que a gente sabe que há alguns lugares aí que estão até exagerando com isso, mas eu digo para os irmãos, a gente preza pela saúde e pela vida dos irmãos, amém? Então a gente está aí colocando dentro daquilo que o governo estadual pediu, aquilo que o município também tem pedido para nós, e estamos, graças a Deus, podendo fazer a obra do Senhor em nome de Jesus. Quero orar pela tua vida, vamos iniciar uma oração para nós começarmos a nossa live em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te louvamos, nós te glorificamos. Queremos aqui agradecer, Senhor, por mais um dia na tua presença, por mais um fôlego de vida que o Senhor nos dá, Senhor. Pai querido, quantas pessoas que estão nos assistindo, quantas pessoas que neste momento estão em casa, ó Pai, quantas pessoas que neste momento, ó Deus, que nós acabamos de ver agora em desespero, Senhor, por uma perca, ó Deus, que o Senhor esteja abençoando e fortalecendo essas vidas. Pessoas que precisam ser tocadas, ó Deus, pessoas que precisam ser abençoadas, ó Deus, para a honra e para a glória do teu nome. Nós oramos, ó Deus, e nós abençoamos essas vidas em nome de Jesus. Amém. Você está aí do outro lado, tem o privilégio de ouvir a palavra, tem o privilégio, às vezes a gente fala assim, pastora, para compartilhar a live, porque às vezes você está aí no aconchego da sua casa, tranquilo, sua vida está tranquila, você está em paz, né? Mas a pastora estava aqui agora, acabamos de ver aqui um pai que perdeu um filho atropelado ali na região de Cambé, próximo a Londrina, entendeu? Então o pai desesperado. Então a gente sabe que há pessoas que neste momento, irmãos, estão em desespero, há pessoas que neste momento não perderam um filho, né? Perderam às vezes uma empresa, perderam às vezes um emprego e precisam ouvir a palavra do Senhor. E é isso que o Senhor nessa noite quer falar conosco. Hoje a pastora vai estar ministrando, Deus colocou uma palavra no coração dela, ela vai estar iniciando em nome de Jesus. Amém, pastor. Antes de eu entrar aqui na palavra, eu quero mandar um abraço aí para Vera, que está também nos assistindo, né? Ela disse aqui, a paz do Senhor, meus pastores, a paz do Senhor, irmã Vera, que Deus te abençoe grandemente. A Jéssica, irmã Maria Cavalcante, irmão José também,
né, que tá aí ligadinho conosco, e também o Marcolino, né, o Marcolino e o irmão José Rodrigues também estão aí ligadinho. Que Deus abençoe vocês, querido, no nome de Jesus. Hoje o Senhor colocou uma palavra no meu coração, tempo de responsabilidade, né? Essa é a palavra que o Senhor desde manhã ele queimava no meu coração, tempo de responsabilidade. E eu vou estar lendo aqui em Josué capítulo 1 e o versículo 1, né? Que você possa prestar bem atenção na leitura. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo prepara-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Eu li o versículo 1, versículo 2 e o versículo 3. Né? E a palavra, como eu disse, a palavra que o Senhor colocava é tempo de responsabilidade. E nós estamos vivendo esse tempo de responsabilidade. Deus, muitas das vezes, Ele quer que nós nos posicionamos, que nós se responsabilizamos por algo, por alguma coisa que Ele tem colocado em nossas mãos. A palavra do Senhor nos diz que no início de tudo, Deus ele passeava no jardim do Éden, Ele colocou ali Adão e Eva, né? Como você conhece a história, primeiro foi Adão, depois Ele fez ali a Eva, e todos os dias Ele vinha ali visitar Adão e Eva. Todos os dias, né? Ao amanhecer Ele estava ali para ver Adão e Eva, conversar com Adão e Eva, sentir como Adão e Eva estavam. Mas por ambição, né, como você conhece a história, Adão e Eva, eles pecaram, né? A Eva pecou, fez seu marido pecar, né? E Deus então ele vem pela manhã. E esses dias alguém perguntou para mim assim, pastora, mas se Deus é onisciente, por que que ele veio ali? Porque ele já sabia que Adão e Eva tinham pecado. Por que que ele perguntou para Adão e Eva onde que eles estavam? O Senhor queria uma responsabilidade de Adão. Ele queria que Adão e Eva tivessem uma responsabilidade para falar para ele o que tinha acontecido. Então Deus veio como se nada tivesse acontecido. Adão e Eva já sabiam que tinha pecado, mas Deus ele veio como se nada tivesse acontecido, como todos os dias ele fazia, aquele dia também ele fez. E quando ele chega ali, Adão e Eva se escondem, ele pergunta: por que vocês estão escondidos? É claro que ele sabia, ele era onisciente, ele sabia por que Adão estava escondido. E agora Adão ele olha para Deus e diz assim: ó, foi a mulher que o Senhor me deu, foi essa daí que o Senhor fez e colocou. Ele quis transferir essa culpa para Deus. Ele quis transferir essa culpa. Foi o Senhor que foi culpado, sendo que Deus queria simplesmente que ele falasse: Senhor, eu pequei, eu errei. O Senhor falou, foi comigo, o Senhor não falou com a mulher. O Senhor ordenou a mim primeiro, não foi para ela, né? Mas Adão não fez isso, Adão ele jogou a culpa em Eva. Deus olha para Eva, esperando que Eva talvez fosse tão sincera e tomasse a responsabilidade para ela e dissesse: Senhor, foi eu que fui ambiciosa, eu que quis poder na minha vida e pequei. Mas Eva também não fez isso. Eva olhou para o Senhor e disse: foi a serpente que me enganou. E assim virou um jogo ali dentro do jardim do Éden, um responsabilizando o outro pela sua atitude, sendo que o que Deus queria é simplesmente que ele se posicionasse: Senhor, foi eu é que fiz isso. Porque naquele momento, o que eles perderam? Eles perderam a presença de Deus. E a presença de Deus, querido, é diferente. Hoje a gente recebe o poder de Deus e tem a presença de Deus. O poder de Deus, ele vai embora, ele não fica permanente na nossa vida, agora a presença fica. E eles trocaram a presença de Deus pelo poder, porque quando eles olharam, a serpente enganou a Eva dizendo: olha, se você comer, você vai ter muitos poderes, assim como Deus tem. Então simplesmente eles inverteram a presença pelo poder. Eles desejaram o poder, e o poder, querido, ele não permanece, o poder ele vai. Agora a presença, ela fica comigo e com você. E que Deus estava querendo dar para Adão e Eva era isso, era a presença de Deus. Agora aqui nesse capítulo que nós lemos de Josué, Deus olha para Josué e diz assim: ó, Moisés é morto. Agora, não é amanhã. Agora se levanta e toma uma responsabilidade, que é você que vai tirar esse povo daqui. E não é diferente com a minha vida e com a sua vida. Nós, muitas das vezes, estávamos vivendo, pastor, um momento
que as pessoas, eles estavam buscando muito poder de Deus, só poder, né? E o poder de Deus a gente busca lá na igreja, mas eles estavam esquecendo de buscar a presença de Deus, para poder tomar posição como Josué tomou. E é o que Deus está querendo de mim e de você, que nós tomamos posição, que nós tenhamos uma responsabilidade de qual é verdadeiramente a nossa atitude na presença do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. A gente observa, conhecendo a história de Moisés, que Josué foi um moço que cresceu ao lado de Moisés. Josué, ele viu as perseguições que Moisés sofria, ele via a desobediência do povo, só que ele talvez, eu imagino, né, que ele naquele crescimento dele, ele foi acompanhando Moisés em todos os seus passos, e nós observamos que o texto, ele foi amadurecendo ao ponto de quando a Bíblia fala que Deus recolheu Moisés, a Bíblia diz que Josué vem e assume, e uma das palavras que eu acho tremendo que está aqui nesse texto que a pastora leu, é o verso 7, quando o Senhor diz assim, ó, tão somente ser forte e muito corajoso, para teres cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. Então, o que nós aprendemos aqui? A responsabilidade, ela vem junto, né, com coragem. Nós temos que ser corajosos, nós temos que ser fortes. Por quê? Para exercer a responsabilidade que às vezes é colocada, ou que vem sobre nós. É o que aconteceu com Josué. Josué, ele já era um moço, mas a Bíblia nos fala aqui que quando o Senhor confia essa responsabilidade, isso prova que ele era um homem forte, isso prova que ele era um homem corajoso. Então agora o Senhor vai e coloca na mão de Josué essa tão grande responsabilidade. E qual é o nosso problema hoje? É reconhecer a responsabilidade que pesa sobre nós hoje. Porque, às vezes, a gente não se preocupa com isso, né? Eu estava aqui comentando com a pastora, eu me lembrei aqui de um texto que está escrito em 1 Coríntios, o capítulo de número 13 e o verso 11, quando Paulo disse assim, olha, quando eu era menino, eu falava como menino, pensava como menino, andava e julgava como menino. Mas quando cheguei a ser homem, deixei as coisas de menino. Quer dizer, Paulo está dizendo, eu já passou o tempo da minha responsabilidade. Eu agora sei o que é responsabilidade. Eu sei agora o que eu preciso fazer, eu sei qual é a minha obrigação. Isso fala de responsabilidade, pastor Neus. Então nós observamos em toda a vida desses grandes homens de Deus, profetas, como Moisés, como um grande homem de Deus, Davi, homens que verdadeiramente entenderam qual era o tempo da sua responsabilidade. Talvez agora, querido, é o tempo da tua responsabilidade, a tua responsabilidade. E quando eu falo responsabilidade, não confunda com obrigação, porque tem gente que confunde essas palavras. Obrigação, eu sou obrigado. Obrigação é uma coisa, responsabilidade é outra. Um exemplo para você entender. Nós temos a obrigação de levantar todo dia cedo e trabalhar. Todo mundo que me assiste aqui sabe disso, porque se você não trabalhar, você não come. Isso não é como é que fala, responsabilidade só, é uma obrigação. Não adianta eu querer, quem não trabalha, chega no final do mês, o patrão vai lá e desconta. Por quê? Porque deixou de ser responsável. Então, a responsabilidade, ela vem junto na nossa vida com uma obrigação. Não tem como Josué dizer não, diante da tão grande responsabilidade que ele estava, pastor. E é interessante que Deus fala para ele assim, ó, depois da morte de Moisés, Deus tira Moisés. Ele fala para ele agora, não é amanhã. Te levante e passa esse Jordão. E muitas pessoas, elas têm passado mares vermelhos, elas atravessaram o Mar Vermelho, só que quando chega na hora do Jordão, pastor, eles param. Verdade. Na hora que é para eles tomar a responsabilidade para eles param. E o Jordão, o que significa o Jordão? Né? A palavra Jordão, querido, quer dizer aquele que desce. O Jordão, ele nascia no Monte Hermo. O Monte Hermo é um lugar que Deus ordenou a benção. Então, querido, quando o Jordão está na minha frente, na tua frente, é sinal que vem vindo vitória, é sinal que vem vindo bênção para nós. Mas nós temos que nos levantar e atravessar ele. Só que como que nós vamos atravessar ele? É aquele que desce. Então, para mim atravessar o Jordão, primeiro eu tenho que descer na presença do Senhor. Aleluia. Primeiro eu tenho que ter a presença do Senhor para mim poder atravessar o Jordão. Só que muitos eles têm atravessado o Mar Vermelho, que é muito maior, né? Mas quando chegam no Jordão, que é a hora de receber a bênção, que é na hora de se colocar na presença do Senhor, eles têm recuado para trás, eles
não têm tomado essa responsabilidade para eles. Jesus. E precisou Deus ele arrancar Moisés da vida de Josué para dizer para Josué: agora você não é mais só um auxiliar, agora você é um líder e você vai levar esse povo para o outro lado. Mas você tem que se posicionar, você tem que ter responsabilidade, né? E agora Josué ele tem que tomar essa posição, ele tem que atravessar o Jordão. E muitas das vezes, você que está aí do outro lado, talvez você está me ouvindo, você já enfrentou tantas barreiras, você já enfrentou tantas lutas, tantas dificuldades, você venceu. Só que agora esse Jordão está na tua frente. Aleluia. É a hora da bênção, é a hora da vitória, é a última passagem. E você com as minhas palavras, se paca na frente desse mar e diz: eu vou parar, eu vou estacionar, porque eu estou com medo. Quando que a palavra do Senhor diz para Josué: ser forte, corajoso, que eu vou ser com você. Então nós temos que atravessar esse Jordão e tomar essa responsabilidade para a nossa vida. Porque no Jordão, querido, o Jordão é lugar de bênção. Foi no Jordão que Naamã desceu para mergulhar 7 vezes e sair curado. Foi no Jordão que Jesus ele ouviu pela primeira vez como humano, como eu e você: eis o meu filho amado. É isso que Deus está querendo dizer para mim e para você. Quando ele chegou ali no jardim e queria aquela responsabilidade de Adão e Eva, ele queria isso. Ele queria que Adão e Eva falassem para o Senhor: Senhor, eu troquei a sua presença, eu troquei por causa do poder, mas na realidade eu estou tomando essa responsabilidade para mim, porque eu quero atravessar todos os Jordão que vier na minha frente. Aleluia. E receber tudo que o Senhor tem para mim. Então, querido, nessa noite se posicione. Se o Senhor está dizendo para você: atravessa esse Jordão, atravessa esse Jordão, para que parar? Verdade. Você está tão perto. Ainda ontem eu colocava no grupo das irmãs, né? A nossa vitória está tão perto. Jerusalém é logo ali e ela vai chegar para mim e para você muito rápido. Para todo mundo Jerusalém vai chegar. Aleluia. Então vamos nos colocar de pé e atravessar esse Jordão, ter essa responsabilidade na nossa vida. Como o pastor disse, não ser mais criança, mas ser homens e mulheres de Deus. A responsabilidade ela vem com uma certa maturidade, né, irmão? Porque às vezes a gente, né, a gente já como diz as pessoas mais antigas, fala que as pessoas de cabelo branco, elas são maduras. Mas eu conheço gente de cabeça branca, né, com todo respeito, que é imaturo. Verdade. Assim como tem gente, como diz o outro, já homens, pessoas já formadas, imaturas, entendeu? Que não assume responsabilidade, não assume o erro. Aprenda uma coisa: seja para o bem ou seja para, muitas das vezes, os erros, nós temos que assumir a responsabilidade. Nós não podemos tampar os nossos olhos com uma venda e achar que a gente não tem responsabilidade. Nós temos. Eu tenho responsabilidade sobre a minha família, eu tenho responsabilidade sobre os meus filhos, eu tenho responsabilidade sobre a igreja qual eu sou pastor, eu tenho responsabilidade sobre áreas que eu sou responsável dentro da casa do Senhor. Então, tudo exige de nós uma responsabilidade. Então, quando Paulo ele fala isso, que quando eu era menino, eu falava como menino, andava como menino, pensava como menino, mas chegou uma hora que agora eu não sou mais menino, eu cresci, eu virei um homem. Então minha mentalidade tem que ser uma mentalidade de responsabilidade. Então quando o Josué nós conhecemos, eu acho lindo, porque hoje a obra de Deus está precisando de muitos Josués, irmãos, muitos Josué. Há muitos Jonas e poucos Josués na obra do Senhor hoje. E a Bíblia fala que Josué era um moço que você lembra, a Bíblia fala que ele foi lá espiar a terra prometida, voltou. Você já observa a maturidade dele desde ali, porque ele esperou todo mundo falar, né? Porque quando você é enviado para fazer algo, muitas das vezes você vai vir com análise, você vai vir com uma resposta daquilo ali. E ele veio com algo no coração, mas a resposta dos seus companheiros era negativa. Somente ele e Caleb trouxeram uma resposta positiva. Então nós observamos uma maturidade de Josué ali. E é isso, pastor Aneuso, que nós estamos precisando nesses dias. Homens, mulheres, jovens, maduros, pessoas que nós estamos vendo aí, como disse a pastora, outrora nós, dentro da igreja, não é que o poder de Deus ele está vetado, não. Mas nós buscamos muito. Eu mesmo cansei de ver jovens sendo derramados, caindo na igreja, cheio do poder de Deus. Mas agora chegou a hora de colocar em prática a maturidade. Tudo que nós recebemos, onde é que está? É a hora da prova, é a hora do deserto, como diz a pastora aqui. Eu até coloquei uma foto na entrada aí da live, mostrando um deserto, uma pessoa sozinha. Talvez você olhou a foto e falou: essa pessoa sou eu. Mas no meio do deserto, no meio do rochedo, Deus é aquele que é com a gente, pastor. É verdade, pastor. E estamos vivendo esse tempo de responsabilidade.
responsabilidade, Aleluia. né? Deus precisou tirar Moisés da vida de Josué. E na nossa época agora, no nosso mundo, Deus precisou tirar essa liberdade que nós tínhamos dentro da igreja, porque nós estávamos muitos, né, como o pastor disse aqui, no poder. E o poder, querido, ele, como eu disse, ele passa. No poder, eu corro o risco de não ser reconhecida por Deus. Quando a palavra do Senhor diz ali que aquelas pessoas chegam perante o Senhor diz, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. O que foi a palavra daquelas pessoas? Senhor, mas no teu nome eu expulsei os demônios. No teu nome eu curei. Era poder. Poder, querido, ele vai embora e eu posso correr o risco de não ser reconhecido pelo Senhor naquele dia. Agora, a presença do Senhor, quando eu trago ela para minha vida, na presença do Senhor eu vou ser reconhecido. E o que Deus fez? Deus agora, ele permitiu que cada um de nós, se nós queremos permanecer na presença dele, agora nós vamos ter que trazer a presença dele para nós. Nós vamos ter que atrair, porque a presença de Deus, ela vem na minha vida quando eu estou fazendo a obra do Senhor, quando eu estou orando. Agora, o poder de Deus, aliás. Agora, a presença, eu tenho que me preparar. A presença, eu tenho que estar preparada para receber essa presença, assim como Adão e Eva recebiam Jesus lá no Jardim do Éden. Então, querido, Deus, ele tirou. Agora, ele quer ver de mim e de você essa responsabilidade. Filho, você está tendo a minha presença? Aleluia. Você estava querendo só poder ou você queria a minha presença? Você queria só que as pessoas vissem você pulando e glorificando? Ou realmente você tinha a minha presença e continua tendo, mesmo talvez sozinho dentro da tua casa? Tem pessoas que não estão conseguindo ir para a igreja. Mas, querido, a presença de Deus, ela tem que estar aí na tua casa. Ela não vai estar só lá na igreja. A igreja é lugar de nós oferecermos o nosso culto ao Senhor. Não é lugar só de nós buscarmos a presença do Senhor, porque a presença do Senhor eu busco no meu quarto, a presença do Senhor eu busco aonde eu estiver. O poder, ele é transferível, a presença não. O poder, eu posso colocar a mão na tua cabeça e dizer para o Senhor, Senhor, derrama poder na vida dele, e Deus vai derramar, você vai sentir esse poder. Agora, a presença não, a presença eu não posso transferir. Aquilo que eu tenho, a presença de Deus, eu não posso transferir para você. Você vai ter que buscar. Essa responsabilidade é sua. E Deus, no tempo que nós estamos vivendo hoje, ele tirou aquele poder que nós tínhamos lá dentro da igreja para ver se nós continuamos na presença dele, para ver se realmente nós somos servo dele, para ver se nós vamos tomar responsabilidade como Josué fez aqui. Levanta agora mesmo. Deus não diz para ele, Josué, levanta amanhã, Josué, levanta daqui uma semana, Josué, levanta quando acabar a pandemia. Não, levanta agora mesmo. É esse exato momento. E atravessa o Jordão, porque esse povo todo aí vai te acompanhar, a tua casa vai te acompanhar, a tua família vai te acompanhar. Mas você tem que tomar posição, responsabilidade na sua vida. E o Senhor disse, não te desvie nem para a esquerda, nem para a direita. Então, quer dizer, o Senhor estava falando assim, vai haver momentos que vão querer chamar a tua atenção, vai haver momentos que vão querer tirar você do objetivo. Então, não te desvia nem para a esquerda, nem para a direita, para que te seja bem o quê? Sucedido. Irmão, o insucesso na vida de muitas pessoas é isso, é a falta de ter um foco, de ter um objetivo e buscar a presença de Deus. Então, como disse a pastora aqui, nós observamos que o Senhor disse para Josué assim, ó, não cesse de falar do livro dessa lei, antes medita nela de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto está escrito, não farás prosperar, porque que nele está escrito, então farás prosperar o teu caminho e serás o quê? Bem-sucedido. Então, o sucesso da minha vida, o sucesso da tua vida, o sucesso da tua família, e quando eu falo de sucesso, é um crescimento, irmão, tanto físico como espiritual, é a gente ser obediente, é a gente olhar para a palavra e, não, isso realmente, eu preciso mudar, eu preciso, o meu conceito, o meu pensamento, a minha visão, tá errada, entendeu? Mas o que acontece hoje, às vezes a gente encontra um Jordão, a gente encontra uma luta, a gente coloca a palavra de lado, a gente coloca tudo que a gente aprendeu durante anos de lado e a gente não procura ser responsável acerca daquilo que o Senhor está falando conosco. Então, nessa noite, querido, eu quero que você guarde essa palavra no teu coração. A Bíblia também fala de homens irresponsáveis. Eu estava falando aqui agora há pouco com a pastora Neuza, Jacó era um homem responsável, mas se você observar pela responsabilidade dele, ele trabalhou
7 anos por Leia, chegou na hora de pegar Raquel, melhor dizendo, apresentaram Leia, e ele falou, eu trabalho mais 7 anos por ela, ele foi responsável. Porém, a Bíblia diz que Labão foi irresponsável com a sua palavra acerca de Jacó, das suas filhas para Jacó. O que aconteceu? A Bíblia diz que Labão sumiu, desapareceu da história, você não encontra mais o nome de Labão na história, mas Jacó você vê que ele prossegue. Por quê? Porque quando nós somos responsáveis dentro daquilo que Deus coloca para nós, irmão, nós teremos sucesso na nossa vida. Há muitos fracassos por falta de responsabilidade. Verdade, pastor. E a gente vê essa responsabilidade em tudo, né? Dentro dos lares estão perdendo a responsabilidade, né? É mãe que não quer mais ter responsabilidade de ser mãe verdadeira, né? De criar ali os seus filhos. Mulheres que estão perdendo a responsabilidade de ser uma ótima dona de casa. Eu que não vou ficar com meu umbigo no fogão, nem no tanque. Eu quero trabalhar fora, ser independente, né? Mas na realidade, nos olhos de Deus, Deus não vê como eu e você vemos. Deus não olha com os nossos olhos. E essa responsabilidade de ser mãe, de ser esposa, de ser boa dona de casa, Deus ainda conserva, querido. Deus é conservador. O mundo pode mudar, a sociedade pode mudar, mas o nosso Deus não muda não, ele permanece o mesmo. Então, querido, a responsabilidade nós temos que ter em tudo. Em ser esposa, em ser mãe, em ser dona de casa, em você ser um bom esposo, né? Como o pastor disse, o Jacó, coitado, trabalhou 14 anos. Tem gente que não quer trabalhar 3 meses. Hoje em dia tá difícil a situação, mas ele trabalhou 14 anos. Por quê? Para receber a Raquel que tanto ele sonhava, que tanto ele queria. E talvez você quer uma bênção na tua vida. Talvez não seja a Raquel, né? Mas para que você entenda, talvez você quer uma bênção, mas você não quer batalhar, você não quer trabalhar, você não quer se levantar. Deus diz para ele aqui, ó, levanta-te agora mesmo. E você continua sentado, prostrado, esperando. Meu querido, a palavra do Senhor diz, busque a presença de Deus e continue lutando, sendo valente, tendo responsabilidade, que a vitória vai chegar. Se você batalhou hoje, se você orou hoje, se você jejuou hoje e não chegou, continue amanhã, continue depois da manhã, uma hora vai chegar. Nós temos que entender que quando nós falamos de Deus, nós trazemos o poder de Deus para as pessoas. Agora, quando eu falo com Deus, eu trago a presença dele para minha vida, e a presença dele vai trazer vitória para mim. A presença dele vai trazer aquilo que eu quero, aquilo que eu desejo. Agora, se eu só ficar falando dele, eu vou ter poder? Claro que eu vou. Mas as bênçãos vai vir? Não vai, porque as bênçãos vai chegar quando eu falo com ele, não é quando eu só falo dele. Eu tenho que falar com ele. Aleluia. E Deus, é isso que ele diz para Josué, levanta-te agora mesmo. Ele estava querendo dizer, te coloca de pé, toma uma posição, toma a sua responsabilidade de ser agora. Moisés já foi embora, Moisés já era, agora é você. Verdade. E Deus está dizendo para mim e para você, aquele tempo que nós vivíamos lá dentro da igreja, no repré, na glória, ela tem ainda, é claro que ela tem. Lá os cultos de domingo foi maravilhoso, mas é momento de nós mostrarmos verdadeiramente, a presença de Deus está na minha vida, eu tenho responsabilidade de ser verdadeiramente um cristão, ou só mostro lá dentro da igreja que eu sou um cristão? Porque lá dentro da igreja é fácil eu mostrar que eu sou uma cristã, que eu sou uma serva de Deus, que eu sou uma pastora abençoada. Agora aqui dentro do meu lar, com o meu esposo, como esposa, como mãe, será que eu estou tendo essa responsabilidade? Será que as minhas palavras têm sido branda, mansa? Será que eu tenho me comportado verdadeiramente como Deus quer que eu me comporte? É essa responsabilidade que Deus está querendo de nós. Aleluia. Eu estou com a minha Bíblia aberta aqui no livro de Hebreus, o capítulo de número 4 e o verso de número... deixa eu ver aqui, é o capítulo 4 de Hebreus, verso de número... Deixa eu ver aqui que eu já vou ler um texto aqui. É Hebreus 5,13, melhor dizendo. Hebreus 5,13 diz assim, ó: porque qualquer um que se alimenta de leite é incapaz de entender a palavra da justiça, pois ainda é menino, diz a palavra do Senhor. Isso é responsabilidade. Por quê? Porque leite você dá para criança. A palavra você dá para uma pessoa madura, uma pessoa que quer amadurecer, que quer crescer. A criança, ela vai amamentar de leite até uma certa altura, né? Tem aí a nossa amada irmã Vanessa, que teve a nenezinha Sara, né? Que nasceu, graças a Deus, com saúde, forte. Ela tá alimentando de leite, mas vai chegar uma hora que ela vai querer comer, porque o leite só não alimenta mais, não sustenta mais.
Qual é o problema hoje de muitos cristãos, irmão? Nós estamos com a palavra de Deus na mão, mas as pessoas não estão se alimentando de Bíblia. Elas não leem a palavra de Deus. Elas não têm responsabilidade com a palavra. Elas querem que Deus tenha responsabilidade com elas, mas elas não têm responsabilidade com a palavra. Então aparece uma luta, aparece um problema, aparece uma enfermidade, aparece alguma coisa. Parece que é o fim do mundo para nós, e aí a gente começa muitas das vezes a fraquejar, e a Bíblia diz que a fraqueza vem pela falta de o quê? De ouvir a palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra do Senhor. Então, nós temos os cultos, nós temos aí, nós estamos em casa, nós estamos na quarentena, a quarentena não acabou ainda, né? Nós estamos vivendo essa quarentena, mas irmãos, nesses 40 dias aí, eu, a pastora, a gente não deixa de ler a palavra, não deixa de estudar a palavra do Senhor. Então, o fato de você não se alimentar direito como convém, você vai muitas das vezes enfraquecer e você vai ver luta que você não vai conseguir vencer. Por quê? Porque eu só consigo vencer uma enfermidade se eu estiver forte, pastor. Verdade, pastor. E o versículo 3 de Josué aqui diz assim, ó: como prometeste a Moisés, todo lugar onde puseres os pés, eu darei a você. É momento de nós tomarmos posse, querido. Aleluia. O momento que nós estamos vivendo hoje é momento de nós tomarmos posse. Então, quando Deus ele fala essa palavra para Josué, ele estava querendo para dizer para Josué: até agora vocês andaram no deserto, até agora vocês pereceram, vocês viram os milagres, vocês viram a minha glória, viram o meu poder, só que agora é hora de vocês colocar o pé e tomar posse daquilo que vocês comeram, daquilo que vocês se alimentaram há tanto tempo. Só que a gente está vendo ao contrário. A gente está vendo ao contrário. Parece que o tempo vai passando, o cristão ele vai se desanimando. Ao invés dele crescer mais, dele glorificar a Deus mais, ele vai se deixando ser levado pelas lutas, pelas dificuldades. Quanto que as dificuldades, as lutas, o Jordão, querido, é para nos dar bênção, é para nos dar vitória. Se você atravessar ele, no outro lado você vai ver a terra prometida, você vai ver aquilo, você vai conquistar. Então é momento de você colocar o teu pé e determinar: Senhor, eu já me alimentei antes, eu fiquei dentro da igreja tanto tempo buscando a tua presença, então agora é hora de eu viver essa presença, de eu viver essa glória que o Senhor tem para mim. Mas muitas das vezes a falta de responsabilidade nossa, a responsabilidade é do pastor de fazer eu permanecer firme. A responsabilidade é da pastora, a responsabilidade é da líder do círculo de oração, é do líder do jovem. Eles têm a responsabilidade de me manter em pé. A responsabilidade é sua. Salvação é individual. Pastor e pastora, ora por você. Talvez todos os dias, todas as noites, talvez em espírito durante todo o dia. A obrigação de pastor e pastora é interceder por você. Agora, permanecer de pé, a obrigação é sua. A salvação é sua. Então, querido, não adianta nós jogarmos a responsabilidade para outro. Eu tô assim por causa do fulano, como Adão e Eva fez lá no jardim. Eu tô assim por causa dele, eu tô assim por causa dela, eu tô assim por causa de fulano, de cicrano, de beltrano. Não, querido, não é momento de ficarmos jogando responsabilidade pros outros. A responsabilidade é nossa, salvação é nossa. Quem vai ter que prestar conta diante de Deus é nós. A serpente não foi prestar conta perante Deus, não. Quem foi lá foi Adão e Eva. Só que em vez de prestar conta e ser humilde e dizer: não, eu errei, eu queria, Senhor, eu troquei a sua presença porque eu queria poder, eu queria sentir como era o poder, como era ser igual ao Senhor. Mas não, eles não teve essa responsabilidade. Então que eu e você possamos ter essa responsabilidade. Se estamos fracos, vamos buscar a presença do Senhor. Jesus. Se estamos deslizando na fé, vamos buscar a presença do Senhor, porque a força dele, a alegria dele é a nossa força. Então, se nós deixarmos ele alegre, nós vamos ter força para vencer. Agora, se não estamos fazendo nada para isso, infelizmente, né, não vamos conseguir atravessar esse Jordão. E que nessa noite você possa entender isso. Atravesse o Jordão, porque o momento é agora. Aleluia. De você viver com o seu Deus. Glória a Deus. Amados, todos nós, na nossa trajetória cristã, nós cansamos. Tem hora que a gente precisa, como diz o outro, reestruturar as nossas bagagens, reestruturar as nossas forças para a gente poder continuar. Você observa que Israel, o povo saiu do Egito, eles foram parando pelo caminho, adorando a Deus, glorificando o nome do Senhor, recebendo de Deus o que Deus tinha para eles, e assim eles continuavam.
Vê que tem um bicho aí que tá Tem um gritando. cachorrinho aqui, irmãos, me chamando. Eles continuavam a sua jornada, eles continuavam o seu objetivo. Por quê? Qual é o foco? É chegar na terra que Deus prometeu. Deus prometeu uma terra que manava leite e mel. Então, é comum a gente, na trajetória, a gente cansar, mas não ao ponto de perder a nossa fé, de perder o nosso objetivo, a nossa salvação, não de forma nenhuma. A Bíblia nos mostra muito exemplo de pessoas que estavam próximos da bênção e perdiam a bênção, né? Por exemplo, a Bíblia diz a mulher samaritana, ela estava lá na beirada do poço, né? Buscando ali a água, mas Jesus chegou ali, trouxe para ela ali também o quê? A palavra, trouxe para ela ali a transformação. E é isso que o Senhor ele quer fazer na nossa vida, mas nós precisamos ter fé para continuar. Nós temos que ter fé para chegar no objetivo, porque Jerusalém é logo ali, a terra prometida é logo ali, querido. Então, é viver hoje como Jesus voltasse hoje. Então nós precisamos esquecer um pouco das coisas do mundo e buscar mais a presença de Deus para fortalecer a nossa fé na presença do Senhor, pastor. Jesus. É isso aí, pastor, e que nós possamos tomar posição na nossa vida, né? Que essa responsabilidade, esse tempo nós estamos vivendo agora. O tempo é hoje, o tempo não é amanhã, é Aleluia. hoje. É tempo de nós vivermos tudo aquilo que nós buscamos. Eu tenho aí, nós vamos fazer 26 anos aí de crente. Então foram 25 anos buscando a presença do Senhor para chegar agora, na hora de nós atravessarmos o Jordão e receber a bênção do Senhor, ouvir Deus falando algo conosco. A gente vai desanimar de jeito nenhum. Vamos nos fortalecer, se revestir das armaduras de Cristo e ir avante, porque Deus tem muito mais para mim e para você. Deus tem algo maravilhoso, uma terra prometida. Deus tem bênçãos e vitória para mim e para você. E Aleluia. O mundo vai ter que ver Deus na minha vida, na sua vida, como todo mundo diz, né? O mundo está em crise, né? O mercado, as mercadorias estão subindo horrorosamente, nós não sabemos o que fazer, mas aquele que tem Cristo, nós somos vencedor, querido. Deus não vai deixar ninguém passar necessidade, mas para isso, nós temos que ter essa responsabilidade na nossa vida, a responsabilidade de ser verdadeiramente cristão, de ser verdadeiramente fiéis a Deus, porque crente até o diabo até o diabo acredita e até treme na presença do Senhor. Agora, cristão, ser cristão é ser um pouquinho semelhante a Cristo. Não vamos conseguir ser 100%, mas pelo menos nós estamos tentando. Aquele que é santo, santifique ainda mais. É isso que o Senhor fala para mim e para você. Então vamos tomar essa responsabilidade para nossa vida. É o nome do a Senhor. Responsabilidade da minha salvação, da minha família, desse mundo que está precisando de uma palavra minha e sua. Vamos ser responsáveis por isso. Amém. Queridos, nós cansamos. Falar para você que nós, como pastores, também não cansamos. Mas você tá vendo essa imagem que está aí atrás? Essa imagem é a fonte que nos sustenta, que nos alimenta. É Cristo. Amém? Que jorra sobre a nossa vida todos os dias. E nós estamos debaixo dessa fonte. E nós buscamos essa fonte. Não queremos andar longe dessa fonte que é o Senhor. Verdade. Então busque o Senhor de todo o teu coração. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, queridos. Essa é a palavra que o Senhor coloca no meu coração e dizer para você. Busque o Senhor. Porque há pessoas que descem um nível tão baixo, tão baixo, tão baixo. E eu não vou dizer que Deus não tem poder para tirar a pessoa lá de baixo da lama, do pecado. Claro que tem. O Senhor tem poder para tudo isso. Mas muitas das vezes, é como disse a pastora aqui, nós precisamos nos atentar para algumas coisas da nossa vida, alguns detalhes que está passando às vezes desapercebido aos nossos olhos. Amém, queridos? Então eu quero deixar essa palavra no teu coração, quero orar pela tua vida, pelo teu ministério e dizer para você, quinta-feira tem culto e nós vamos adorar o nome do Senhor. Vamos orar ao Senhor aqui. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te louvamos, te bendizemos, Senhor, te engrandecemos aqui nesta noite, pedindo ao Senhor a tua bênção, Senhor, sobre essas pessoas que estão nos assistindo. Aumente a fé, aumente a disposição, dê força, dê graça, Senhor, diante dos desafios e das lutas do dia a dia. É o que nós oramos e abençoamos pelo poder que há no nome do Senhor, em nome de Jesus. Amém, queridos? Queridos, que Deus abençoe a sua vida. Como eu sempre digo, que Deus te dê um dia amanhã abençoado, Aleluia. Uma semana abençoada, e que a graça e o poder do Espírito Santo esteja sobre sua vida. A presença de Deus, prepare-se, busque, fale com Ele, busque a presença dEle. Que Deus abençoe vocês. Como eu disse hoje no grupo das irmãs, nós não temos uma borracha para apagar o nosso passado, mas nós temos um lápis para escrever o nosso futuro. E esse lápis, ele é através da nossa oração, da nossa busca com Deus. Então não esqueça disso. Que Deus abençoe a sua vida. Fiquem todos na paz
do Senhor. Escreva o seu futuro. Escreva. Ah, mas Deus que vai escrever meu futuro. Não, é você que vai escrever com a sua perseverança, com a sua determinação em nome de Jesus. Queridos, que Deus os abençoe e fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amém, Jesus.